Olá, sejam bem-vindos ao E-Commerce Cast, podcast oficial do E-Commerce Brasil. Um espaço dedicado para discussões de histórias e bastidores do setor. Eu sou Daniel Nepomuceno, conselheiro do E-Commerce Brasil. Eu sou Rodrigo Naster, também conselheiro do E-Commerce Brasil. Hoje a gente está no segundo episódio dessa segunda temporada do E-Commerce Cast e a gente vai receber o Rodrigo Farah. O Farah tem 15 anos de atuação nas áreas de Branding, Growth, Marketing Digital. Passou por grandes empresas como Wall, Copenhagen, Under Armour e Nike. A gente estava falando aqui um pouquinho de futebol e falando da época de Nike. Hoje ele é Head de Branding Live Commerce na Shopee. Responsável, obviamente, pelo Live Commerce da Shopee, uma estratégia que tem ganhado cada vez mais espaço no e-commerce global. Rodrigo Farah, bem-vindo. Obrigado. Olá, Rodrigo. Olá, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, cara. Farah, aproveita, conta um pouquinho dessa tua história aí que eu falei bem resumidamente, né? Conta da tua trajetória até você chegar na Shopee. Por que você foi se enfiar a trabalhar com e-commerce? Tá vendo só, né? Onde eu fui me enfiar? Bom, eu comecei minha carreira como jornalista. Eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, né? Trabalhei por isso. Trabalhei por muitos anos no Portal Wall, trabalhei no IG também, sempre como jornalista esportivo. Comecei como estagiário, virei até correspondente de eventos internacionais. Cobri Olimpíadas, cobria muitos UFCs quando estourou naquela época do Anderson Silva, do Vitor Belfort. Mas eu senti que eu precisava me desenvolver em outras frentes na minha carreira. Aí eu fiz uma faculdade de economia, me formei como economista. Cheguei até a trabalhar um pouco na área, mas vi que não era para mim. E me encontrei no marketing. Tive uma oportunidade no time de marketing da Nike. Foi minha primeira oportunidade nesse setor. E de lá não saí mais. Aí eu tive passagens por Under Armour, Copenhagen e Brasil Cacau. O Abratio e o Outback, também rede de restaurantes. E hoje eu estou na Shopee, vou completar 3 anos daqui a pouco de Shopee, atuando nas áreas de marca, de mídia e de social commerce como um todo, que envolve lives, envolve vídeos e muito mais. Pô, que legal. E Farah, assim, a gente viu que a Shopee chegou no Brasil tem 6 anos, né? Desde 2019 aqui. Já completamos 5 anos agora, vamos em breve 6. Em breve 6. A gente tem 5 anos de vendedores brasileiros na plataforma quando a gente celebra o nosso aniversário mesmo. Que legal, cara. E vocês chegaram ao segundo lugar, pelo menos no ranking de acesso, viraram o segundo maior e-commerce do país num espaço bem curto de tempo. Assim, a gente queria que você comentasse um pouco de quais foram as alavancas desse crescimento. Bacana. Hoje na Shopee a gente conta com mais de 1/3 da população brasileira entrando no nosso aplicativo por mês. E aí eu tô falando de usuários únicos mensais, né? Entrando no nosso aplicativo toda vez lá. A Shopee ela teve esse crescimento bem rápido ao longo desses 5 anos. Teve uma série de iniciativas que ajudaram o nosso crescimento, essa penetração na população brasileira. Um dos principais, é claro, são os dias Shopees do mês, ou então conhecidos como datas duplas, né? São dias nos quais a gente oferece mais cupons de desconto, a gente oferece frete grátis, como por exemplo 2 de fevereiro, que é o 2 do 2, né? 4 do 4, 5 do 5 e por aí vai. A Shopee ajudou a popularizar essas datas no varejo. Então, a gente se tornou bastante conhecido pelos cupons que a gente dava, principalmente pelo frete grátis, que a gente continua dando até hoje. É uma base fundamental para a gente continuar com o nosso crescimento no Brasil. E um outro fator importante, além dos benefícios econômicos que a marca sempre fez e vai continuar fazendo, eu acredito que foi essa construção do nosso branding, né? Sempre voltado para o público brasileiro. Apesar de sermos uma empresa com origem em Singapura, nós temos colaboradores, funcionários, e nós pensamos como marca 100% voltado para o Brasil. E é por isso que a gente escolheu, então, embaixadores de marca com grande penetração no Brasil, como a Xuxa, a Ludmilla, o próprio Terry Crews, que não é brasileiro, mas é como se fosse. Quase brasileiro. Então, eu diria que esses 2 pilares foram fundamentais para o crescimento da marca e ter esse crescimento exponencial tão rápido. Sensacional, cara. E assim, a gente... Quando a gente acompanha muitos anos já o e-commerce, né? A gente sabe, o Brasil, no mundo, você sempre teve uma concentração do e-commerce dentro de marketplace. E normalmente você tem, né, um líder e depois o segundo, o terceiro lugar, mas é um pouquinho mais longe, né? No Brasil, por muito tempo, a gente teve uma maçaroca de vários players mais ou menos com o mesmo tamanho. E nos últimos anos a gente começou a ver uma concentração no mercado livre, né? E os outros indo mais ou menos para o mesmo caminho que o restante do mundo. E aí começam a entrar os players asiáticos, né? E China, Singapura, e a gente começa a ver essa revolução acontecer. Como
você acha que isso... Como você acha que esses players ajudam a dar essa divisão no mercado, né? E por que você acha que o player, uma empresa, por exemplo, de Singapura, ou um player da China, dessa região, talvez entenda até um pouco melhor a região do Brasil? Será que a gente é tão louco quanto os dois lados, né? Porque é muito difícil fazer negócio nos dois lados. Onde você acha que está isso? Boa pergunta. Na minha opinião, a gente tem 2 grandes momentos, assim, pegando os últimos anos, falando das compras online de maneira geral. Né? O público brasileiro, pouco tempo atrás, né, a questão de anos atrás, ainda estava muito acostumado a comprar via web, via sites. Né? E aí você até citou a entrada desses players, falando especificamente da Shopee. No nosso caso, o que eu acredito que foi um grande contribuidor para que começasse a mudar um pouco essa perspectiva e esse padrão de compra indo para marketplaces, aplicativos de marketplace, eu acho que é um salto tecnológico. Né? Então, por exemplo, hoje a Shopee, nós buscamos inovação sim todo dia, não é só uma frase clichê, né? Uma frase clichê não, a gente procura isso e eu acredito que a gente apresenta uma série de fatores tecnológicos que auxiliam ali, seja um processo de compra que é mais simples, mais fácil, intuitivo, com menos cliques você consegue encontrar o seu produto e até fazer e completar a compra, como uma série de features hoje que a gente tem quase que exclusivamente na Shopee no Brasil. Eu posso citar aqui o próprio Live Commerce e Shopee Vídeos que lançamos recentemente, né, que são um ecossistema, é quase que um ecossistema próprio, uma rede social própria dentro do aplicativo. Uma série de ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, na Shopee, você não precisa nem digitar o nome do produto, você pode escolher uma foto ali, clicar a foto do produto que você está vendo e já vai aparecer a série de itens ali à sua disposição, com valor e origem. Então, eu acredito que esse fator tecnológico, que no caso da Shopee, também nos ajudou a crescer e auxiliou, na verdade, o e-commerce brasileiro a dar esse outro salto. E esse fator tecnológico, você enxerga ele nos dois lados, do lado do seller e do lado do consumidor? Porque eu queria pegar um pouquinho, cutucar tua cabeça e tirar como curiosidade, né? Você deve ter informação, obviamente, da Shopee atuando em outras regiões, né? Então, como funciona e como compara o Brasil, de como que é essa adaptabilidade, né, do consumidor a isso, né? Então, você traz tecnologia, traz usabilidade, traz outras formas, mas do seller também, né? Ou seja, o quanto o nosso seller médio, vamos chamar assim, consegue capturar, entender, conseguir trabalhar com essa tecnologia. Ótimo. Eu acho que, na verdade, são até 3 frentes, né? Hoje a gente precisa ter em mente o seller, como você vendeu, como você trouxe, o vendedor, o comprador, mas também o afiliado. O afiliado, hoje em dia, ele tem um protagonismo muito grande na venda online. Nós contamos com mais de 5 milhões de pessoas que indicam produtos e ganham comissionamento por essa frente. E cada um desses 3 tipos de público tem adaptabilidades diferentes aos aplicativos, necessitam de cuidados específicos, né? Você citou, por exemplo, os vendedores. Nós precisamos, sim, desenvolver uma série de treinamentos. Às vezes são pessoas que nunca tiveram contato com venda online, ou então ainda mais venda no celular, né? Como é que faz isso? Pessoas, falando do live commerce, vendedores que nunca ficaram na frente de uma câmera. E podem pensar, como é que eu vou apresentar uma live, como é que eu vou ficar 1 hora falando dos produtos se eu não tenho essa desenvoltura para poder falar, por exemplo. Então, primeiro passo é o treinamento que esses vendedores precisam ter. No caso dos afiliados também, a mesma coisa, eles descobriram na Shopee ali uma excelente fonte de renda, né? A gente tem uma série de afiliados hoje que a maior fonte de renda da vida deles vem por conta da recomendação de produtos, e o usuário vai se usando, vai aprendendo muitas vezes utilizando o aplicativo, né? Jogando um joguinho da Shopee, ali assistindo uma live, caçando cupom, procurando um produto mais fácil. Então, sim, esses desafios tecnológicos que você trouxe também geram desafios para a Shopee para que a gente possa capacitar melhor os vendedores, os afiliados e proporcionar a melhor experiência de compra possível para o comprador. Tem uma diferença muito grande entre esses 3 pilares que você falou
comparando o Brasil com Singapura, com China, com outras regiões que vocês já olharam, assim, que precisou para o Brasil adaptar alguma coisa? Sim, tem diariamente, tá? Assim, tem uma série... Hoje a gente tem um time de produtos aqui brasileiros, né? Que legal. A gente faz desenvolvimento de ou adaptações ou criações, né? Inovações, principalmente no live commerce. Agora vou puxar de novo a sardinha. Tem uma série de ferramentas que a gente criou aqui no Brasil que às vezes outros países adaptaram também porque gostaram. Que legal. Né? Consegue dar um exemplo? Vou citar por exemplo. Eu vou citar um exemplo que eu que pedi, na verdade. Aí só para dar um contexto. Hoje a gente está com mais de 1.000 lives por dia acontecendo no nosso aplicativo, né? Se a gente pensar em quantos canais de televisão tem por aí, mas só no aplicativo da Shopee tem mais de 1.000 lives todo dia. E aí tem uma série de lives, você consegue categorizar, né? Mas eu estava querendo comprar um alimento específico e aí não tinha uma barra de pesquisa, por exemplo. Poxa, precisa ter uma barra de pesquisa. Eu queria usar o cupom da live, que eu tinha um cupom da live, ao invés na loja. E aí a gente desenvolveu, é uma coisa boba, mas melhora muito a unidade. Então foi feita uma barra de pesquisa na home de lives para que pudesse, você pode pesquisar o produto, quer comprar uma camisa polo preta. Aí você vai ver as lives de todos os vendedores que estão vendendo uma camisa polo preta, por exemplo. Poxa, que legal. Cara, sensacional. E uma coisa que a gente nota, né, que normalmente o e-commerce ele vem nos bens duráveis, né, de alto valor agregado, linha branca, etc. E depois vão descendo para categorias mais comoditizadas. Os players asiáticos inverteram isso, né? Foram para itens mais baratos, né? Itens de menor valor. Por que disso? Não, então, na Shopee nós temos feito a entrada cada vez de grandes marcas na Shopee. Né? É claro que existe também uma busca por aumento de ticket médio, em geral. Isso é fundamental para qualquer marketplace. Mas hoje, por exemplo, nós contamos com mais de 800 grandes marcas, né, que a gente chama o nosso setor de lojas oficiais dentro da Shopee. E hoje você encontra, por exemplo, desde uma Cacau Show, a uma Fast Shop, por exemplo, uma L'Oréal, Havaianas, CIMED. São marcas gigantescas que hoje vendem na Shopee, que alguns anos atrás não vendiam, mas viram potencial, né? Viram que mais de 1/3 da população do Brasil entra na Shopee mensalmente. Por que essas marcas não poderiam estar lá? Né? Então, acredito que foi um casamento perfeito. E ao longo desses anos, foi algo que a gente conseguiu aumentar, foi essa participação dessas grandes marcas no nosso share, né? E isso até muda também por uma mudança de percepção de marca da Shopee que a gente está construindo. E mostrando cada vez mais para essas pessoas, que a gente tem grandes marcas, temos grandes produtos. PlayStation, um dos canais online que mais vendem PlayStation hoje é na Shopee. Por exemplo, Samsung, poderia continuar falando. Então, essa entrada não aconteceu da noite para o dia, vem acontecendo ainda, mas é um dos nossos principais focos também. Será que talvez, então, esse foco de entrar em produtos mais comoditizados nisso, será que essa questão cultural do asiático que entra em outros países seria um exemplo de... Na minminha opinião, eu acredito que esse caminho oposto ao que você falou, né, das pessoas procurarem, então, produtos mais baratos, de mais acesso, de mais fácil acesso, eu acredito que é uma característica popular do brasileiro. Até que primeiro, pelo menos na Shopee, os compradores foram atrás de produtos mais baratos primeiro, até para conhecer o aplicativo melhor, e aí foram se familiarizando e viraram clientes fiéis, a gente conseguiu reter. Então eu acredito que tenha até um costume cultural, né? Eu não tenho dados para falar, isso é uma opinião minha, no caso, mas eu acho que tem um lado cultural, sim, do brasileiro de procurar produtos mais baratos primeiro e depois... E faz todo sentido, né, cara? Para você quebrar aquela barreira, né? Eu mesmo, quando fui testar, comprei alguma bobeirinha ali para ver se chega, né? Quem são esses caras? Vamos testar, ver como funciona. E depois faz todo sentido, né? Mais e não muda. Você quebrar aquele impacto inicial, né? Aquela resistência de conhecer a marca e tal. Poxa, bem legal. E você já trabalhou em empresas americanas, empresas nacionais e agora uma asiática. Tem alguma diferença cultural, assim, que te marcou mais, que você notou, ou todo mundo quer vender e EBITDA no final do dia e tudo igual? Indo para o lado mais cultural, corporativo, né? Que eu passei minha carreira inteira em grandes empresas e
e diferentes setores, né? Setor esportivo, da alimentação, setor da comunicação, como o UOL. E uma coisa que, na verdade, eu não acho que é diferente, mas é comum, pelo menos até agora na minha vida, e foi em todas elas, é o imediatismo e um pouco dessa loucura de ter que ser para ontem tudo, né? Isso é perigoso. E, aí, e uma coisa que eu acho engraçada é que cada setor acha que é específico dessa área, né? Então, quando eu era jornalista, comentava, não, jornalista... E eu lembro quando eu tinha que escrever um texto para o UOL, não importasse o resultado, se tivesse gol no fim ou não, o texto tinha que subir em 30 segundos. Com gol no fim, mudando o classificado, não importava. Então, esse tem um imediatismo importantíssimo. No setor do esportivo também, se ganhar, vai lançar camisa agora, se não ganhar, não lança, né? Um exemplo. Alimentação, nem se fala. E aí, cada um desses setores, vendo como caixinhas separadas, acham que é só nesse setor que tem essa loucura do trabalho. Varejo não se fala, a gente tem grandes datas do varejo aí, né? Varejo por é mês. dinâmico. Varejo é dinâmico. Você aguenta trabalhar no varejo? Minha vida inteira foi assim, então eu não conheço. Não trabalhar assim. Eu acho que isso faz parte do mundo corporativo, pelo menos desde quando eu comecei a trabalhar. Entendi. E você estava contando um pouco das marcas, né? Das grandes marcas que tem uma Shopee. Nesses 5 anos que você comentou, né, que está completando agora a Shopee com sellers locais, como foi mudando esse perfil do seller, né? Porque no começo do papo você falou, poxa, tem gente que está lá pela primeira vez fazendo uma live, por exemplo. Né? Tem gente que é um afiliado que é a fonte de renda dele. Então, você tem sellers que são pessoas que estão ali vendendo, conseguindo desenvolver, empreendendo para crescer. E você tem uma Samsung, né? Diferentes perfis. Como que foi essa mudança de perfil ou como que foi o perfil do seller e do afiliado médio dentro da Shopee e como que vocês foram se adaptando? O que aconteceu? Se teve algum desafio grande para fazer essa adaptação ou se era algo que vocês já esperavam? Legal. Bom, desde o começo da Shopee no Brasil, nós sempre tivemos um compromisso com o micro e com o pequeno empreendedor local. Eu posso falar que tem várias histórias. Hoje a gente tem mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados no nosso aplicativo. Temos histórias assim lindas de vendedores e pessoas que antes nunca tinham vendido online, começaram a vender na Shopee e aí viram um negócio estourar. Uma delas é um vendedor de pano de prato. Ele vendia no carro, na rua, no farol. Hoje ele tem uma fábrica com mais de 60 pessoas e a Shopee é a maior fonte de renda deles. Caramba. Então, nós temos um compromisso para ajudar a popularizar o e-commerce no Brasil. E a Shopee, eu acho que teve um fator fundamental nessa popularização quando a gente fala, claro, do pequeno e do microempreendedor no país. No começo, eles foram foco nosso, sim, no Brasil e continuam sendo, é claro, só que agora, ao mesmo tempo, a gente também tem esse onboard, essa entrada de grandes marcas que eu citei aqui, que estão entrando a cada momento, né? Então, sim, nós queremos ser exatamente esse marketplace no qual você vai encontrar um pequeno empreendedor do Alagoas, mas também uma Samsung, como foi citada aqui, ou então outras grandes marcas, como a gente já falou. Então, o foco... E até me perguntam, assim, às vezes, né, qual que é o público-alvo da Shopee? Eu falo, é fácil, são pessoas com mais de 18 anos com um smartphone. Pronto, não tem um público assim super, né, rebuscado no marketing, a gente costuma falar qual que é o target. Personas. Não, nosso público é o Brasil, 18 mais com celular. Então, a gente precisa ter também uma base de vendedores que atendem toda essa demanda de público e de usuários. E o afiliado, qual que é o perfil dele? O afiliado, bom, também temos de todos os tipos, tá? Mas o afiliado normalmente é uma pessoa que já está acostumada a lidar com conteúdo, o que é diferente às vezes do vendedor ou uma vendedora que às vezes não consegue, talvez não tenha tanto essa expertise, mas o afiliado e a afiliada são pessoas que gostam da câmera, sabem demonstrar muito bem como funciona um produto, gostam de falar e são pessoas que costumam vender porque elas têm um conhecimento técnico bem acurado do produto, então elas conseguem falar bem daquele produto, falar os diferenciais e saber mostrar isso daí. Para fazer isso daí, você precisa de muita pesquisa. Então, os afiliados e afiliadas são pessoas que pesquisam, elas comparam muito o preço para ver se está baixando, se estava alto ou se não estava. E são pessoas que olham muito também o comportamento do aplicativo para ver se vai ter cupom, se não tem, porque elas sabem que o aumento da venda vai acontecer também se o produto estiver mais barato. São quantos afiliados hoje? Hoje a gente tem mais de 5 milhões de pessoas afiliadas na Shopee.
É porque o afiliado como estratégia no varejo, né, ele mudou muito o perfil, né? Assim, a gente lá atrás, né, o afiliado era basicamente cupom, né? Ficava trabalhando cupom, ele tinha uma massa de assinantes que ele espalhava. Hoje tem um... Às vezes ia de porta a porta também. Isso, né? Mas era um negócio mais operacional, vamos chamar assim, né? O que você está falando é que agora não, tem um valor agregado em cima, né? Porque a pessoa, né, ele precisa... Uma curadoria. Uma curadoria, né? Ele tem que ter um conhecimento desse produto, né? Sim. Você viu essa mudança realmente acontecer? Ou seja, no fim do dia, a minha pergunta é esse afiliado, o afiliado ideal, o afiliado que vai melhor na Shopee, é aquele que tem esse perfil mais da curadoria, é aquele que tem mais o perfil do caçador de oferta, onde encaixa isso? Boa, não tem receita de bolo, né? E quando a gente está falando de várias categorias, muda muito o perfil. Eu vou te falar os dois que eu considero principais, assim. Tem perfis hoje, e aí são perfis que às vezes podem ou não ter grande número de seguidores no Instagram, nas redes sociais, mas que fazem conteúdos divertidos ali e ganham pela diversão, por exemplo. Às vezes nem aparece, mas faz uma série de conteúdos engraçados que geram like e pelo fato de ser engraçado, pelo fato de ser divertido, gera interesse. Eu mesmo já comprei várias coisas assim. Eu achei que eu nem estava precisando, mas o vídeo era tão engraçado, né? Com legenda e com voz feita por AI. Você acha, que bonitinho isso daqui, vou comprar. Então, eu acho que esse é um perfil muito claro hoje que a gente tem de afiliados. E o outro, aí são de produtos, normalmente de produtos com ticket médio mais alto, que você precisa passar um pouco mais de especificidade desses produtos. Aí são afiliados um pouco mais técnicos, né? Que precisam, aí sim, na maioria das vezes, estar na frente das câmeras, em vídeos, em conversas, ou para poder debater, para poder explicar, para poder responder. Então, acho que esses são os dois principais perfis que a gente tem e, de novo, muda muito dependendo da categoria, né? E aí você, conectando com a próxima pergunta, isso flerta muito com o papel do influenciador, né? Eu vi um estudo que todo influenciador começa como um avaliador de produto. O cara, ele é um cliente, ele compra, ele compara compara outro, etc. As pessoas começam a seguir o cara para saber a opinião dele sobre determinado produto. E o Brasil, você deve saber, é um dos países que mais consome rede social, né? São 3 horas e meia de tempo médio gasto diário do brasileiro em rede social, e 40% dos brasileiros seguem algum influenciador. Como é que você vê o papel desses influenciadores na estratégia dos varejistas digitais, aí, Shopee ou outros? Para começar, todo afiliado é um influenciador, né? Todo afiliado precisa ser um influenciador, ele precisa influenciar uma terceira parte por conta da live, né? Não só por conta da live, por conta da live, por conta de vídeos, por conta dos posts nas redes sociais. Ele, para poder gerar uma demanda e a receita dele, ele precisa influenciar outras pessoas ao redor dele e utilizar redes sociais também, né? Então, claro que não tem só o tipo de influenciador que é afiliado, também existem influenciadores pagos, existe uma série de... até os embaixadores de marca, como a gente chama, são grandes influenciadores. Mas não é possível hoje, nesse dia que a gente está falando, construir uma estratégia de marca sem você ter um apoio de influenciadores, pelo menos é assim que eu enxergo. Né? E o fundamental, pelo menos no âmbito do varejo, né? A gente falando de varejo online aqui, de novo, que ele passa por diversos tipos de categorias, produtos, diversos tipos de ticket médio. O que nós tentamos fazer é ter uma variação bem grande de influenciadores. Hoje a gente tem mais de 500 influenciadores, né? Que vão desde micro até influenciadores, celebridades grandes, hoje que produzem conteúdo para Shopee. Então, é fundamental. E aí, principalmente no varejo, que você tem uma gama de produtos, uma gama de categorias, você precisa cada vez mais deles e diversificar a atuação desses influenciadores. Eu vou entrar em live commerce em específico, mas eu queria só fechar um pouco esse comentário que você falou. A gente tem uma evolução, né, do modelo de afiliado do que a gente estava falando lá atrás. O afiliado, pela questão da importância da rede social, precisou se converter num influenciador, como você falou, né? Então, hoje, todo influenciador digital pode ser um afiliado, mas todo afiliado, com certeza, é um influenciador de alguma maneira. Perfeito, isso né? mesmo. O Brasil é um país continental, né? E vocês, com 5 anos no país, acho que começam a sentir a dor de tentar atender o Brasil de cima a baixo, né?
nessa inteligência que vocês encontraram dentro do afiliado, né, nos números que vocês têm, você consegue identificar um padrão onde o regionalismo às vezes é mais importante, né? Então um afiliado, um afiliado, um influenciador de uma região, às vezes ele é menor do que um grande nacional, mas ele tem um efeito muito maior de resultado. Conta um pouco disso, porque é uma coisa que a gente escuta bastante nas conversas nos eventos do E-Commerce Brasil, as empresas perguntam muito, e conectando com o que o Dani falou, sobre estratégia, né, digital. Qual que é a percepção, ou se você tiver algum número, alguma visão assim, dessa importância regional versus nacional? A gente usa bastante. Eu sou executivo de varejo alimentar, a gente tem loja no interior e tem o afiliado da cidade, inauguração, evento, esse cara tá junto, ele leva leva a cidade com ele, cara. Não, é exatamente isso, né? Claro que você pode dar, vamos, entre aspas, tiros de canhões, que são pessoas afiliadas ali, que já são conhecidas, né, no Brasil inteiro, mas o afiliado regional é fundamental. E o engraçado é que hoje na Shopee a gente tem padrões de consumos muito diferentes para cada estado, né? Então, um produto que vem de São Paulo não é o mesmo que vende no Alagoas, não é o mesmo que vende no Rio Grande do Sul, e isso se deve muito ao perfil do afiliado, na minha opinião. Que legal. E aí é claro que a gente está falando de afiliados também, pessoas normais, micro, pequenos influenciadores, mas também até publishers, né? A gente vê redes de notícias, às vezes, que até utilizam a Shopee como sendo afiliadas e tem uma influência grande no Rio Grande do Sul, por exemplo, e por aí vai. Então, sim, o afiliado tem um impacto bem grande, os afiliados regionais, no caso, tem um impacto bem grande ali no núcleo qual eles habitam, nas pessoas que ouvem, e isso impacta diretamente o tipo de consumo que vai ter naquela região dela, né? Então, pegando recentemente em São Paulo, a gente teve um mês que o item que mais vendeu foi joystick de videogame. E, por exemplo, um outro estado, foi na Bahia, era um vestido muito específico, era um vestido de moda muito específico, porque é uma afiliada local. Exatamente. Então, isso que eu acho engraçado, o poder que eles têm, a gente consegue ver também pelo padrão de consumo e como muda as categorias. Eu lembro na Netshoes a gente conseguia fazer um controle bem legal em nível de SKU, né? E como quando você trabalha com vestuário, né? Tem pai e filho, né? Avô, pai e filho, né? Por causa de cor e tudo mais. Aí tinha uma jaqueta da Ferrari que ela assim, sei lá, ela tinha 500 dias de estoque. Não aquela vermelhona mesmo. Não deu certo. Aí teve um dia que teve uma venda, e aí você viu o indicador, acabou o estoque. Acabou o estoque. Tinha assim, 200 peças, acabou. Quando a gente foi ver, foi isso. Foi uma pessoa no interior do Espírito Santo que comprou. Todas as outras vendas foram para um raio assim de 20 quilômetros do CEP daquela pessoa. Era algum influenciador da região, óbvio que na época a gente não tinha esse poder de rede social para entender tudo. E ler isso, né? Ler, só que a gente via no dado, aí a gente olhava o CEP, era tudo assim numa região de 20, 30 quilômetros daquele ponto. Alguém ali famoso da região comprou, todo mundo falou, onde você comprou esse negócio? Eu preciso desse negócio. Pronto. Eu tenho um exemplo recente, né? E nem importa o dia que for no ar, enfim, porque a gente vai ter mais estoque, mas a gente lançou uma camisa com o clube que a gente patrocina, que é o Flamengo, uma camisa retrô em homenagem à origem do Flamengo, com cupom você podia comprar ela a R$ 99,90. E nós fizemos um trabalho com afiliados e com influenciadores locais, né, nessa camisa especificamente, não utilizamos grandes nomes, né? Até parceiros de marca, como o próprio Diego Ribas, mas para essa ação especificamente usamos micro-influenciadores e afiliados locais. Do lançamento e a gente tinha milhares de unidades disponíveis. Demorou 4 dias para esgotar essa camisa por conta desse trabalho local. Foi bem bacana, é um exemplo disso que você falou. É muito legal. Inclusive, eu dei um like no seu post hoje. Boa. Mas você comprou uma camiseta do Flamengo? Não, esgotou, cara, não consegui comprar. Mas já vai voltar na próxima. Não, brincadeira. Eu só dei o like mesmo, mas eu nem tentei comprar, mas eu vou comprar agora. Mas isso é muito legal para quem está escutando a gente, vendo a gente e que pensa numa estratégia, querendo entrar numa região específica, ou trabalhar numa região específica, se utilizar da força do marketplace, da força também dos influenciadores digitais, dentro do mosaico de estratégia ali, e lembrar que o regional às vezes pode ter um impacto muito maior, né, do que o nacional, né, como tiro de canhão às vezes que a gente faz. Live Commerce. Cara, live commerce a gente escuta bastante há muito tempo sobre live commerce lá fora,
né? A gente, qualquer pesquisa que você faz, qualquer análise que você faz, você vê o quanto essa mídia, né? Essa forma de você fazer a venda é muito relevante fora do Brasil, né? E vindo para o Brasil, né? Vocês, né? Acho que sendo a referência nesse trabalho, conta pra gente um pouquinho a história disso, no sentido do quê? Tanto do lado do consumidor, como que o brasileiro, o consumidor, reage e como que ele lida, e como você tem experiência de ter trabalhado em outros setores e tudo mais. Se você puder comparar um pouquinho o que vocês têm percebido no brasileiro nisso. E eu estou muito curioso também do seller, né? Tanto o seller micro, pequeno, quanto a empresa. Se usa disso, se você acha que está numa maturidade, talvez não chega numa maturidade de entender o valor disso. Vamos começar pelo consumidor? Boas perguntas que dão pano para manga, né? Vamos embora. Vamos lá. Bom, live commerce em si nada mais é do que venda com transmissão ao vivo, né? Esse conceito é bem antigo, é de antes de eu nascer. Já existia nas rádios norte-americanas, isso era muito bem imputado. Aí nos anos 90, eu lembro que eu passava a minha infância assistindo vendas ao vivo que aconteciam na TV, eu adorava, eu vi o Ciro Bottini, ele achava demais, né? E isso continua ao longo dos anos. Então, o conceito de live commerce em si não é nada novo. O que acontece é que de uns anos para cá, a gente está vivendo uma nova fase totalmente diferente no live commerce, que é o quê? Que são as transmissões de venda feitas no aplicativo no celular. E é um conceito diferente, por exemplo, de lives de redes sociais, por exemplo, que você precisa clicar num link para sair, aí você vai ter o seu processo de compra interrompido para fazer um cadastro, muitas vezes, ou então você vai parar de assistir a live, né? E quando a gente fala, no caso da Shopee, você citando que a gente é realmente um precursor aqui no Brasil, é porque a gente tem todo esse ecossistema de live commerce que acontece do começo ao fim no nosso aplicativo. Perfeito. Então você pode, além de ter uma série de features, interações com o vendedor ou vendedora ali, tirar dúvidas, pedir cupom, uma série de coisas que você pode fazer, você pode até a área do pagamento sem parar de assistir a live. Parece bobeirinha, mas não é. Isso não Tanto não é que isso que você estava comentando, do histórico, né? E o Bottini, a gente já trouxe ele no E-Commerce Brasil, é um gênio de E ele é embaixador, hoje ele faz Shopee lives todo mês. Mas é que tem uma diferença grande, né? Que é essa bidirecionalidade, né? Antigamente você até ligava, né? Você via ele atendendo o telefone, falando com o vendedor, com o consumidor. Mas hoje, o que eu acho fantástico é a capacidade de reação durante a live, né? Ou seja, se você tem uma quantidade X de pessoas que começam a interagir de uma maneira com o produto, você vê que a pessoa da live, ela muda o script dela do que ela está fazendo. Ou seja, antigamente isso era impossível por uma questão tecnológica. Exato. Né? Eu queria que você explorasse um pouquinho isso, né? Como tem sido o comportamento do brasileiro nisso, porque vocês têm uma quantidade de dados e um standard lá de fora gigantesco para poder comparar. Né? Então, é isso que eu queria que você explorasse um pouco. Eu vou dar uma característica do brasileiro, e aí isso é da Shopee Brasil mesmo. Hoje, a maior taxa de engajamento que a gente tem na Shopee é nas lives aqui no Brasil. E o que acontece? Muitos vendedoras, até as lives no perfil da Shopee, a gente propõe desafios de likes, né? Então, se a live bater 10 milhões de likes, eu vou liberar um cupom. E você pode dar likes ilimitados. Com isso, a taxa de likes para cada view, ela é 10 vezes maior do que, então, um like gera pelo menos 10 views. Perdão, um view gera pelo menos 10 likes. Normalmente é o contrário. Para qualquer rede social que você vê, você vai ter um número maior de views e depois você vai ter um engajamento menor. Na Shopee Lives é diferente, e isso é muito característico do brasileiro, tá? O brasileiro gosta de interagir, ele gosta de engajar. Então, para cada view gerado ter 10 likes, você pode ver esse potencial da ferramenta, né? E aí você vê, e ele pode dar like se ele está gostando do produto, se não está, né? E aí tem esse engajamento que acontece. Ao mesmo Ciro Bottini, quando está apresentando uma live, antigamente ele tinha que falar com uma pessoa no telefone. Agora ele pode responder várias em um minuto, várias ali, tá lendo e tá vendo o que está acontecendo no real time. Não é só uma pessoa, ele vai ver o que todos estão comentando, né? Poxa, meu cabelo tá bagunçado, ele vai arrumar o cabelo ali, por exemplo. Então é algo que é bem específico e o brasileiro gosta de engajar.
Já vou fazer um gancho para o vendedor que você também perguntou, mas e no caso do vendedor, acho que assim pode ser que seja um universo novo para muito deles, né? Só que no caso isso faz parte do novo live commerce. Você também precisa oferecer a mesma facilidade para o vendedor para ele poder produzir lives. Claro. E no caso da Shopee, você só precisa de uma coisa, uma boa iluminação e um celular. Mais nada. Até o fundo, a gente fornece, por exemplo, filtros que você pode colocar logo da sua empresa, pode colocar o que você quiser, né? Então, só precisa ter luz e ligar o celular, vamos lá, não paga nada para fazer live, né? E é claro que muitos vendedores, às vezes, são mais tímidos, né? E aí você precisa, assim, fazer uma série de treinamentos. A gente tem uma série de treinamentos que a gente faz com esses vendedores, que vão desde os mais básicos, como, por exemplo, como fazer uma live na Shopee, ou até já mais avançados, como programar o seu roteiro de uma live, como, né? E quanto tempo fazer uma live, por aí vai. Então, você precisa dar esse treinamento, mas você também precisa tornar essa ferramenta bem intuitiva para o vendedor, senão ele não vai fazer a live, senão ele vai se sentir mais acanhado muitas vezes, né? E é diferente do afiliado, que claro, eu estou falando majoritariamente aqui, já está mais acostumado com esse ambiente de vídeo. Aí dúvida mesmo de quem não é tão consumidor de lives assim, o vendedor ele vende produtos dele somente, ele é vendedor /seller, ou o afiliado ele vende produto de N marcas? Essa é a primeira vez que me fizeram essa pergunta, é uma ótima pergunta, mesmo você não consumindo ainda. Hoje, basicamente, você pode ter 3 tipos de lives na Shopee, tá? Uma delas é o perfil oficial da Shopee, que a gente grava no nosso estúdio. E aí a gente reúne grandes marcas de pequenos empreendedores. E aí nós vendemos nessas lives. A gente tem a VTube hoje de embaixadora, ela vai lá, o próprio Ciro Bottini, uma série de outras pessoas. Existem as lives dos vendedores, e aí os vendedores vendem o próprio produto, e eles nem precisam 100% das vezes estar com o produto em cena. Eles podem montar no carrinho, se eu não me engano, de 50 a 75 produtos, que às vezes não está na mão dele também. Ele pode colocar ali esse produto, então tem uma série de produtos no carrinho e ele pode falar. Muitas vezes tem vendedor que faz live sem produto. E ele só responde dúvidas ali. Você pode falar do produto 37? Acontece muito. Ele vê na lista, o 37 é isso, tal, e reage. O afiliado também. O afiliado não precisa ter o produto na mão. O afiliado, ele pode selecionar produtos de diferentes vendedores ali, desde um celular até uma roupa de bebê, por exemplo, e falar de cada item ali, interagir no conteúdo. Então, não precisa ter o produto na mão, e o vendedor também não precisa ter o produto dele, tá? Mas existe sim uma categoria que você pode ser tanto vendedor como afiliado ao mesmo tempo na mesma live. Nesse caso, você coloca produtos no seu carrinho e aí você não ganha comissionamento em cima dos produtos da sua loja, mas você ganha das lojas terceiras, se você quiser. Aí é pagamento duplo. E como é que o fornecedor, a indústria, os maiores players têm engajado com lives? Assim? Bastante. Assim, nível da gente ter que aumentar bastante o time interno até, a gente tem feito... Legal. Olha, vou te pegar um dado recente. No mês passado, nós contamos com mais de 30 vendas de pacotes para grandes marcas querendo fazer lives com a gente. Os caras, eles gostam de impression share, de aparecer resultado de busca live para as áreas de marketing. Realmente vende. Eu vou te trazer um dado aqui. Tiveram 2 lives recentes que foram bem bacanas. Uma delas foi o lançamento de uma fralda da Pampers. Eles fizeram uma live no nosso perfil na Shopee. Levaram a VTube, que é embaixadora das 2 marcas, e eles, no caso, aumentaram 10 vezes as vendas nesse período, no dia da live versus um dia sem live. E outro item que a gente lançou lá foi com a Camila Queiroz, de Pantene. Ela vendeu 88% de todas as vendas da Pantene naquele dia foi por conta da live. Aconteceu na live. Da Camila Queiroz. E aí, mas nessas 2 foi na live da Shopee, do perfil da Shopee. Do perfil da Shopee, que a gente produz para essas grandes marcas. Mas aí é a Shopee ajudando a marca a produzir essa live. Isso. Porque a marca compra o espaço, tá? Isso. O pacote que você vende é isso, né? Isso. Mas é que a minha dúvida vai o seguinte, você já sentou do lado da empresa também, né? Então, você sabe que no planejamento de mídia que a empresa vai fazer por ano, ela começa a escolher, vamos gastar em mídia em tanto, e tem a questão agora de live. A minha dúvida é, se na tua opinião, essa profissional de mídia, de uma empresa grande, se ele entende já a live como um caminho para mídia,
né? E se ele entende, qual maneira ele está atuando? Ele está atuando comprando uma live do perfil da Shopee, ou também ele está falando, não, gente, no nosso canal, na nossa loja, vamos fazer uma live nossa, né? É isso que eu queria entender, que nível de maturidade a gente está, ou se é uma questão não de maturidade, mas uma questão de característica do mercado brasileiro. Perfeito. Sendo bem sincero, na minha opinião, eu não acho que todas as marcas estão abraçando o potencial do live commerce como poderiam, né? Quando a gente fala de lives feitas em parceria com a Shopee, a gente está entrando num universo que está explodindo, que é o de retail media mesmo, né? E claro que live commerce não é a única forma de investimento de mídia, tem uma série de outras que é possível, mas a gente vê muitas marcas nesse sentido fazendo essa live em parceria e fazendo lives próprias, né? Hoje você consegue alugar estruturas para poder fazer a live, se você quiser fazer algo mais bem produzido, vamos dizer assim. Então, sim, eu vejo muitas marcas fazendo, seja lives próprias ou então lives em parceria, né, como fazem na Shopee, mas eu acho que ainda tem um potencial bem grande para crescer e onde só tem um jeito para crescer, tá? É vendendo mais. Se não vender mais, não vai... Aí me corrige também se eu estiver errado. Pelo que eu conheço no modelo da Shopee e no marketplace da Shopee, até onde eu sei, posso estar super enganado aqui, mas eu acho que o marketplace da Shopee é o único que permite eu como seller, eu ali, minha loja oficial, então aí já imaginando uma marca maior, né? Eu criando várias lives, né, de maneira recorrente com uma estrutura adequada para isso, né? Como você falou, o aplicativo tem controle, consegue te dar informação e tudo mais. É isso, né? É esse tipo de mídia que, na minha cabeça, e você falou bem que eu tinha até esquecido, essa mídia, ela entra na minha cabeça no planejamento de mídia, no retail media, quando eu vou comprar dentro do espaço da Shopee, mas quando eu vou fazer na minha loja, isso entra em outro orçamento lá dentro da empresa. E essa era a minha dúvida, se a empresa talvez ainda não entendeu isso. Talvez a profissional de marketing dessas empresas precisam ser mais bem treinados ou explicados sobre isso. Essa percepção você acha que existe? Tem os dois, tá? Tem um lado, esse budget, vamos dizer assim, da verba do live commerce, às vezes fica com áreas comerciais que a gente lida, e às vezes com áreas de marketing que já entenderam essa frente como uma área de mídia. Posso citar até a Nivea, aqui como exemplo desses, tá? Mas aí até só e retificando, o fato de entrarem lá, fazer uma live em si no marketplace, não deveria entrar em budget nenhum, porque não custa nada. Então, o fato da marca começar a rodar uma live na Shopee, não tem investimento em mídia. Ela não paga para isso, né? Que ela tem a estrutura dela para fazer. Claro, né? mas pode fazer com celular, viu? Tem grandes marcas que fazem aí, né? No mínimo tem investimento em margem, né? Que o cara vai dar desconto para a live ser... Pode ser que dê, mas tem um outro investimento que aí sim entra essa questão, que é a divulgação dessa live, né? Então ela pode optar, por exemplo, em divulgar essa live com um banner abrindo a home da Shopee. E aí sim, claro, você tem um retail media, você precisa de um investimento de mídia específico. E esse investimento hoje eu vejo bem assim, acontecendo de forma bem dividida entre equipes comerciais e equipes de marketing que já perceberam isso como uma verba de mídia. Porque às vezes a gente vê uma mistura, às vezes, de um budget até de trade nas empresas, né, sendo usado para isso, e a pessoa de marketing fala, não, mas, poxa, isso é mídia, né? Então, às vezes, tem uma discussão acontecendo, você vê essa... É o terror das... Porque a gente não quer migrar... É um momento de adaptação mesmo. Como é algo muito novo, as empresas ainda também estão se estruturando para entender qual é a melhor frente e qual é o melhor orçamento para sair isso daí. E dos teus sellers aí, dos seus vendedores, o que os melhores têm em comum? Olha... Eu vou dar uma dica que parece... E aí eu dou para sempre quem vai apresentar uma live. Eu acho engraçado, mas não parar de falar. O live commerce, eu vejo que dá mais certo, assim. Então, às vezes até eu apresento live. Essa cara. Quando eu perco alguma aposta com o meu time, eu vou apresentar live. Eu não gosto muito, mas se eu perco, eu vou lá e cumpro. E aí a dica que eu dou é não para de falar, porque senão fica monótono. Então, sempre mantém a pessoa que está do outro lado engajada, porque a pessoa às vezes está voltando para casa no ônibus, a pessoa quer consumir um bom conteúdo. E se você ficar ali parado assim, essa xícara aqui é bonita. Não,
Você precisa ser bem para cima, não para, olha, tá vendo essa xícara aqui? No 220 É por ali. isso que a gente trouxe o Ciro Bottini. Exato. Esse inventou a forma de se fazer, né? Então é uma coisa boba, mas eu sempre falo isso, não para de falar na live que você vai se dar bem. E frequência, você enxerga um comportamento... Frequência, horário, né? Isso é uma dúvida, porque a gente começa, né, quando você estuda redes sociais em específico, né, TikTok e tudo mais, você começa a perceber que tem horários específicos que são melhores e tudo mais. Na live acontece a mesma coisa? Varia muito de cada categoria. Tem três coisas que variam muito na live, né? O horário dela, a frequência dela e a duração dela. Tá. Então, tem lives que passam de 2 horas e são legais e vendem bastante. Tem lives que meia hora é o suficiente. Não tem receita mágica, teste. É o que falamos. Precisa fazer pelo menos 5 lives ali para você começar a entender. Mas o que acontece que a gente vê de maneira geral aqui, né? E aí, é claro, vamos colocar em caixinhas aqui, mas varia para cada vendedor. Meio-dia e das 18 às 19h30 são horários que a gente vê pico de audiência hoje, tá? Pode ser que mais para frente mude, mas são horários ali que a gente recomenda para quem quer começar. E também 45 minutos a 1 hora de duração. Meio-dia ou 18 horas. Ou 18 em diante, mais ou menos. Varia, tá? Das 18 até umas 21. Tem vendedores que vendem mais às 3 da tarde e isso varia, mas é o que a gente recomenda no começo. Engraçado, no começo do e-commerce, né? Não, mas na virada do mobile no Brasil, né? 2012, 13, 14, essa época, esses 2 horários também, por exemplo, na Netshoes eram pico. Porque era a hora que a pessoa saía para almoçar. Então, ela usava a internet da empresa, né? Ela não tinha acesso à internet, né? Então, ela usava o Wi-Fi da empresa e quando ela saía do trabalho, antes de sair fisicamente do trabalho, ela usava a estrutura da empresa para poder fazer a compra. Então, a compra ela não acontecia em casa e nem no caminho. Ela acontecia depois do trabalho, mas dentro do escritório para usar a estrutura, Wi-Fi. Porque na época era ainda pior do que é hoje. Então, você tinha esses picos. E no futebol, por exemplo, nos intervalos dos jogos, você tinha pico, né, de compra, que a pessoa parava no intervalo do jogo, comprava a camiseta, o que quer, e voltava para o jogo, né? Por exemplo, a gente faz muita mídia em televisão, né? E a gente compra, por exemplo, no intervalo, a gente obviamente compra mídia, mas eu tento, se possível, sempre até uma estratégia que a gente toma, ou logo antes de voltar ao segundo tempo, ou logo depois que acaba o primeiro tempo, porque a pessoa ainda está lá, não foi no banheiro. Isso. Enfim, a gente faz muito isso. É bem interessante, cara. Cara, vamos lá. Vocês ajudaram a concentração, né, nos marketplaces, no geral, dar uma reduzida, né? Porque o Brasil vinha escalando concentração nos players, alguns players de marketplace aqui, com a entrada dos asiáticos, dos players asiáticos, isso desacelerou um pouco. E um fenômeno que desacelerou a venda em sites internacionais foram as taxações que o governo aplicou, né? E vocês souberam virar esse jogo muito bem, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, o que vocês fizeram para atrair tanto player nacional, tanto vendedor brasileiro para a plataforma, tão rápido, e hoje 90% do que vocês vendem é de CNPJ, né? De produto nacional. O que vocês tiveram ali de diferencial que... Isso nasce com a estratégia da empresa, né? Basicamente, se você vê uma empresa multinacional chegando num país novo, ela pode escolher, no caso do varejo, ela pode escolher por dar prioridade ao comércio local ou dar prioridade a players de fora do Brasil. No caso da Shopee, nós sempre tivemos foco local, né? Vocês já chegaram olhando para cá. E é por isso que a gente fala, temos 5 anos, porque a gente tem 5 anos de vendedores brasileiros no aplicativo. Então, desde o começo, nós tivemos esse foco com empreendedorismo local, e isso fala muito do que eu comentei mais cedo, do pequeno e do microempreendedor que nunca tinha vendido online até a chegada da Shopee no Brasil. Hoje a gente conta com mais de 90% de todas as vendas no nosso aplicativo já são de vendedores brasileiros. Mas no meu entendimento, isso é uma questão do compromisso da empresa de buscar isso, né? E tem outros marketplaces aqui que não buscam, e tudo bem, cada um tem a sua estratégia. No caso da Shopee, o que eu posso falar é que nós sempre tivemos esse foco local, e é por isso que como você comentou, né? Por que nós reagimos bem a cenários externos, ou seja o que for, foi porque esse foco local nos ajudou, né? Nos ajudou hoje, e a gente quer aumentar cada vez mais o share de vendedores brasileiros. Que legal.
Eu queria entrar num negócio que você comentou no comecinho, de uma diferença que vocês têm e que eu queria também entender o engajamento do público brasileiro, que é a parte de gamificação. Você falou, né, no começo dos jogos, né, você falou sobre o público e o consumidor trabalhando no aplicativo da Shopee. Qual que é o efeito que vocês conseguem ver do público que engaja nesse tipo de ação? Você vê um lifetime value diferente? Você vê... Time on App também. Já fui respondendo. Vai lá, por favor. Não, eu acredito que a Shopee ajuda a tornar o processo de compra mais divertido, né? Tá. Então, a gente também oferece conteúdos bacanas e isso impacta no maior time on app, tempo da pessoa ali dentro do aplicativo. Segundo estudos nossos, nós temos o maior time on app de aplicativos hoje no Brasil, porque a gente tem essa série de features que aumentam o engajamento do usuário. Então, os jogos, como você citou, hoje a gente tem 9 jogos diferentes na Shopee para todos os gostos. E aonde que está o diferencial? A pessoa joga, mas ela também ganha benefício econômico jogando. Sim. Então, ela resgata a moeda. E a moeda, ela deixa a sua compra mais barata, né? Você abate do valor final. Então, eu acho que o grande segredo está em unir um conteúdo interessante, seja um jogo, seja o live commerce, com um benefício econômico. Se você oferece os dois, você aumenta o LTV, você aumenta a permanência do usuário, evita um churn, enfim, eu acho que esse que é o segredo. Também tem que ter um benefício econômico ali. Então, como é que você vê isso como ferramenta do seller, né? Ou seja, o seller participar de ações conectando a gamificação que a Shopee se utiliza às suas ações e promoções? Olha, pensando micro aqui, uma delas seria oferecendo moedas, por exemplo. Hoje todos os vendedores, eles podem, eles já ganham um pacote de moedas, eles podem comprar mais, né? Quando se inscreve. Então, essa é uma maneira, e alguns deles distribuem lives, alguns deles distribuem de outras formas. E aí, até grandes marcas que fazem games exclusivos na Shopee. A gente fez um lançamento para Helmans, vendeu, era um produto deles para a série Stranger Things, que eles lançaram com um game na Shopee. Que legal. E foi super bacana, assim, a pessoa ganhava cupons para poder comprar esse produto. Então, a gente pode falar desde o micro até grandes ações ali. E as marcas também estão fazendo cada vez mais esse tipo de investimento, tá? É mais uma reflexão aqui com cara de pergunta, mas essa mudança toda que o Daniel comentou, né, a gente estava vendo uma concentração de marketplace, né, e aí vocês entram, começa a aparecer, vocês começam a ter uma relevância muito grande no Brasil. Quando a gente olha o lado do seller, a gente no E-Commerce Brasil conversa com os sellers, né, o seller, ele tem uma estratégia multi-marketplace, né? Ele trabalha com vários, às vezes até por questões de categoria, né? E aí desafios novos aparecem com sugestão de estoque, etc, essas coisas. Uma coisa que me chama muita atenção com vocês é essa quantidade diferente de ferramentas de marketing mídia que você entrega para o seller como ferramenta. E quando a gente pega a vida do seller, o dia a dia, ela tem o operacional, ela tem pensar em mídia, ela tem executar essa mídia. Como que você consegue ajudar o seller, né, que ele também vende em outros lugares, né? Assim, talvez você tenha, obviamente, alguns que são muito focados em Shopee, mas talvez na curva normal ali de distribuição tem alguns que são marketplace. Como é que você faz para convencer ele, ou como é que você consegue chegar, ou se você tem sentido que isso não é uma barreira, que os sellers estão querendo investir esse tempo em coisas diferentes, em mídias diferentes para atuar no marketplace? Temos uma equipe grande que fica incumbida disso, tá? Hoje a gente tem centenas de pessoas no nosso time de desenvolvimento de negócios na Shopee, que está focada diariamente exatamente nisso, em pensar soluções. Muitas dessas soluções que a gente tem falado aqui, o seller nem sabe que existe, nem sabe que pode fazer, né? Eu sou muito procurado no LinkedIn, no Instagram, sou um vendedor, quero fazer live, né? E é só, às vezes e a gente comunica, às vezes a pessoa não sabe que ele só precisa habilitar um botão, né? Ali. Então quero comprar moeda, nem sei que eu posso comprar moeda. Exatamente.
E é preciso ter esse trabalho de educação e de troca franca com ele. E a gente tem uma equipe de centenas de pessoas hoje no nosso escritório que faz isso diariamente. E aí a minha dúvida é essa. Você sente que essa equipe, qual que é a reação que ela vê desse vendedor, né? No sentido de a gente está muito longe, porque eu estou sempre querendo comparar no relativo com outras regiões do mundo, né? O nosso seller, ele está tão bem preparado quanto o restante do mundo? Você acha que a gente está um pouco mais atrás? E como o Daniel perguntou, né? Desses sellers, qual que é o perfil ideal do seller? Poxa, esse cara quando faz isso, ele tem um bom resultado. Além de não parar de falar. Isso é na live. O seller precisa ouvir, tá? Boa. É que, não, o importante, no modo geral, é uma opinião minha, é ouvir. Ouvir o que o cliente, ouvir a recomendação, as tendências de mercado. No live commerce é importante falar bastante. Mas, olha, de novo, assim, quando a gente fala do marketplace com mais de 3 milhões de vendedores, os perfis variam muito, né? Sim. Variam muito, e isso varia de categoria para cada categoria, mas é um feeling meu, não tenho dados para dar suporte, que o vendedor brasileiro que mais gosta de tentar coisas novas, que mais gosta de inovar, ele está mais antenado, e aí eu acho que tem a ver até com um padrão de comportamento do usuário, que está sempre antenado com o que está acontecendo no restante do mundo, no restante do Brasil, em outras regiões, né? O buyer shop é assim, o vendedor também é. Então, se ele vê uma coisa legal acontecendo em outro estado, em outro país, ele quer ter essa tendência. Sim. Isso é algo bem cultural do brasileiro. Que legal. Né? E acaba ajudando o vendedor a testar coisas novas. E aí o feeling que eu tenho é que atuar com esse seller brasileiro é mais fácil de propor coisas novas que ele acaba aceitando para testar. É mais coração aberto. O brasileiro tem muito veia de comerciante, né? Teve um convidado que veio aqui e ele respondeu algo bem parecido, né? Ele falou que o seller que se dá melhor, né? O vendedor que se dá melhor é o cara que conhece, que saca melhor produto. O cara que percebeu o copo Stanley foi lá e percebeu primeiro, vendeu mais que todo mundo, né? O cara sacou uma tendência internacional, começou a vender aqui e vende mais que todo mundo. Aí, Rodrigo, a gente sempre faz essa pergunta também, tem várias tendências que se apresentam, algumas se comprovam, outras acabam não vingando, assim. O que você vê para frente, assim? O que você acha que vai se consolidar como tendência nos próximos anos? E quem são os players que estão melhor posicionados para aproveitar essas oportunidades? Bom, de outros players eu não vou falar nada, tá? Já vou... Live commerce é uma tendência? Não, eu vou citar uma grande tendência que já é uma tendência fora do Brasil, que eu acho que vai aumentar. O live commerce, ele está crescendo aqui cada vez mais, né? Apesar de já estar bem consolidado ali no Sudeste Asiático, aqui no Brasil ele tem crescido a taxas incríveis. Mas uma próxima tendência vai ser a de compra, né? As vendas online por meio de short vídeos. Vídeos curtos, eu acho que ainda vai crescer bastante. Entra aí já um outro padrão de consumo, mais ainda atrelado ao tipo de conteúdo que você oferta, né? E aí eu falei aqui, na live você tem que falar bastante. No vídeo não necessariamente é isso, já tem que pensar a forma de conteúdo de outra maneira. Eu acho que a maneira de se consumir assistindo vídeos vai mudar bastante por conta do crescimento do short vídeo de maneira geral. Já aconteceu, né? Na China, Estados Unidos, e tem uma rede social grande que deve lançar isso no Brasil em breve. Olha só, mais legal ainda, já tem na Shopee, nossa plataforma de vídeos. Está rodando maravilhosamente bem com vídeos de vendedores, vídeos de afiliados e vídeos de usuários também. Sensacional, cara. E a gente gosta pra fechar, a gente faz um bate-bola rápido, assim. Tá? Pra saber, pergunta, resposta, ping-pong, cara. Tem jornalista gosta do ping-pong. Você como jornalista, tem um raciocínio super rápido, isso mas vai normalmente facilitar. Eu tava do lado de lá, era mais fácil. Cara, mas vamos lá, cara. Bom, a gente pergunta um livro. Ensaio sobre a cegueira. Pô, legal. Um podcast, além do Commerce Cast. Além do Commerce Cast não tem nenhum. Nossa, de bate pronto. Ou uma fonte de referência, ou algum lugar que você consome conteúdo que você sempre recomenda. Que te ajuda.
Para carreira, vamos voltar a esse. Espera aí, eu ia citar, vários, mas eu ia citar um mais fora da caixa, umas coisas mais. Não, mas por exemplo, tem gente que vem e fala, eu leio, sei lá, Economist, eu escuto o podcast do New York Times. E Entertainment $1 Million Listings. Você sabe o que é isso? É um programa de venda de apartamento de milhões de dólares. Eu não vou citar isso. Ah, pode citar, cara. Eu já ouvi falar desse É incrível. Tá meio famoso. Deixa eu só pensar aqui. Um livro, um podcast, ou se você quiser, eu não pergunto do podcast, eu pergunto do, sei lá, uma fonte de referência. Eu vejo tanto podcast. Pode brincar, foi o e-commerce Brasil. Pode brincar? Pode. Seja se quiser. Tá bom. Podemos ir de novo? Vamos. E, Rodrigo, agora um ping-pong aqui, um bate-bola rápido pra gente fechar. Um livro, Ensaio sobre a Cegueira. uma fonte de referência ou um lugar que você recomenda para pesquisar conteúdo, se manter atualizado? Esse é fácil, né? E-Commerce Cast. Boa, Rodrigão. Cara, Valeu, muito obrigado. Viu? muito obrigado. Valeu. Obrigado. Vai, Dani, fecha já que você estava com a Bom, já palavra. que eu tô com a palavra, então, pessoal, esse foi o E-Commerce Cast, podcast oficial do E-Commerce Brasil, disponível em todas as plataformas. Obrigado, valeu e até a próxima.